Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje vamos falar sobre filmes de presídio, encarceramento. A gente já tem um vídeo sobre séries que trabalham nesse tema e hoje a gente vai falar um pouco sobre os filmes, aqueles filmes clássicos, aqueles filmes antigos que alguns não bombaram tanto na época, mas hoje a gente tá aqui para exaltá-los novamente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve e dá um like que me ajuda muito. Primeiro filme dessa lista é óbvio que tinha que ser Um Sonho de Liberdade, é um filme de 94, é um clássico, né, com Morgan Freeman e o Tim Robbins. Esse filme foi indicado para 7 prêmios do Oscar, inclusive de melhor ator por Morgan Freeman. Ele foi dirigido pelo Frank Darabont, que também dirigiu outro filme dessa lista. Percebemos um tema aí que esse diretor curte. Esse filme é baseado em uma novela do Stephen King, que faz parte de um livro chamado Different Seasons. Quando a gente fala novela na literatura, não é novela tipo da televisão, né, com a Nazaré, Caio da Escada, não. Novela é tipo um conto, é menor do que um romance, sabe? É uma história um pouco menor do que um livro inteiro. E a história do filme acompanha um banqueiro chamado Andy, que vai preso acusado de matar a sua esposa e o amante dela. E como todo mundo ali no presídio, ele fala que ele é inocente, inclusive essa é uma brincadeira, né, que eles falam, não, aqui não tem ninguém que é culpado, todo mundo aqui é inocente. Os anos vão passando ali dentro e ele vai fazendo amizade com o Red, que é interpretado pelo Morgan Freeman e é quem narra a história. E é óbvio que lá dentro vão acontecer um monte de dificuldades pro Andy, mas com o tempo ele vai se tornando cúmplice do diretor ali da penitenciária em um esquema de lavagem de dinheiro. A crítica amou esse filme e eu também, e eu acho que vocês também vão gostar, mas de cara o filme flopou de bilheteria. Uma das teorias aí que dizem por que isso aconteceu é por causa do título em inglês, que é Shawshank Redemption, porque a novela do Stephen King se chama Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. E aí o filme em inglês se chama A Redenção de Shawshank, só que tipo, quê? Então eu acho que nesse caso o título brasileiro é melhor do que o inglês, o que às vezes é raro, né? Então, Um Sonho de Liberdade, tá falando do cara tá ali preso, né? E sonhando com esse momento que ele vai sair. Mas também tem teorias que dizem que o filme flopou de bilheteria porque ele foi lançado muito perto de Forrest Gump e Pulp Fiction, que também são 2 filmaços. Mas com o sucesso da crítica e por causa do Oscar, né, que concorreu e tudo mais, o filme acabou voltando pros cinemas e aí sim arrecadou uma bilheteria que deu super certo, que foram 58 milhões de dólares. E para melhorar, no ano seguinte, em 1995, o filme foi lançado nas locadoras e foi o filme mais alugado do ano. E para facilitar a sua vida, hoje você pode assistir pela Netflix. Um outro filme inspirado em uma obra do Stephen King é A Espera de um Milagre. Inclusive, muita gente confunde esses 2 filmes. Esse filme saiu em 99, um pouco depois, e ele também concorreu a vários Oscars. O Tom Hanks interpreta um agente carcerário que trabalha na parte do corredor da morte dessa prisão durante a Grande Depressão dos Estados Unidos. Essa Grande Depressão é uma crise econômica que rolou entre as guerras ali, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E naquela época, e até hoje, onde existe pena de morte, as execuções não acontecem de um dia para o outro. Ah, você foi condenado à pena de morte, daqui 2 dias foi lá e foi executado. Não. Isso demora às vezes 10 anos, às vezes 15 anos. Então, ali nesse corredor da morte, as pessoas estão ali esperando só o dia que elas vão morrer. E eu acho que o personagem mais icônico desse filme não é o interpretado pelo Tom Hanks, e sim o que é interpretado pelo Michael Clarke Duncan, que é um homem negro acusado de matar 2 meninas brancas. O personagem se chama John Coffey. E o John, ele parece, né, pra gente, ser uma pessoa super do bem, super inocente, e aos poucos a gente vai descobrindo que ele tem uns poderes meio sobrenaturais. Então, além da gente ter esses atores incríveis, essa história levemente sobrenatural, falar de sistema carcerário, o filme também fala muito de justiça social, fala de racismo, o filme critica um pouco o sistema penitenciário americano, critica a pena de morte. Então tem várias camadas sociais que deixam o filme ainda mais interessante de assistir. E quem dirigiu esse filme foi o Frank Darabont, que também dirigiu Um Sonho de Liberdade alguns anos antes. E olha que demais, o Stephen King, quando escreveu esse livro, já estava pensando no Tom Hanks para interpretar o agente carcerário, e o Tom Hanks, que tem uma fama, né, nos bastidores de todas as produções, de ser um cara super legal, super gente boa. Toda sexta-feira, durante as gravações desse filme, ele levava toda a equipe para jantar de graça por conta dele. E outra curiosidade que eu acho muito incrível é que o Michael Clarke Duncan, ele só tem 1,96 m de altura. Só assim, né? Parece que ele é super baixinho. Não, ele já é um cara alto. Mas no filme ele parece muito mais alto do que todo mundo, muito grande. E como que eles fizeram isso? Com truques de câmera. Então faziam uns jeitos dele sempre estar um pouco maior e mais alto do que os outros atores. Inclusive os objetos da cela dele foram construídos para ser um pouquinho menores do que o normal, para ele ficar parecendo maior ainda. É um filme
pouco mais longo, tem quase 3 horas de duração, mas também tem na Netflix. E agora eu acho que é o meu favorito dessa lista, óbvio que a gente ia ter Carandiru, baseado em um livro também, mas em um livro mais documental, né? Um livro que não é de ficção, do Dr. Drauzio Varela, que, assim, eu amo muito, inclusive sigam o canal dele, que agora ele é youtuber, ele é perfeito, vou deixar o link aqui na descrição. O livro se chama Estação Carandiru, eu já li esse livro umas 10 vezes, eu amo muito esse livro. E o filme foi dirigido pelo Hector Babenco, que inclusive foi indicado a Palma de Ouro em Cannes pela direção desse filme. A gente tem que exaltar esse filme não só por ele ser PTBR, por ser um filme nacional, mas também por ele mostrar uma realidade muito dura e também por contar com atores incríveis, que vou dar uma listinha aqui pra vocês. Tem o Rodrigo Santoro, Lázaro Ramos, Milton Gonçalves, Caio Blá, Milren Cortaz, Wagner Moura, Floriano Peixoto, Ailton Graça, Rita Cadillac. E esse filme conta a história da perspectiva do Dr. Drauzio Varela, né, que tem um personagem, né, que é o Dr. Drauzio Varela, que ele vai trabalhar na casa de detenção de São Paulo, que era mais conhecida como Carandiru, que hoje não existe mais, e vocês vão ver por quê neste filme. E ele estava trabalhando numa campanha de prevenção contra a HIV, que estava altíssima nos presídios naquela época. E o fim do filme, isso não é um spoiler, porque isso aconteceu na vida real, o fim do filme mostra o massacre que aconteceu no Carandiru, feito pela polícia, em que 111 presos morreram. Tudo isso começou com uma briga que virou uma rebelião, e aí a polícia invadiu e acabou matando muita gente. Muitas cenas desse filme foram gravadas no Presídio Real, no Carandiru, antes dele ser demolido. Ele foi demolido em 2002. O Carandiru tinha sido construído na década de 20 e ele abrigava mais de 8.000 presos sem ter condições para isso. Inclusive, ele já até foi considerado um dos maiores presídios da América Latina. Esse filme, o Carandiru, é de 2003 e ele cria uma nova onda no cinema brasileiro, que é essa coisa meio realista, né? Então, depois disso a gente vai ter Tropa de Elite e outros filmes que trabalham um pouco com realismo, com crítica social, trazendo até pessoas reais, né? Presos de verdade como atores do filme. Então, o Carandiru, ele meio que dá início a uma nova onda do cinema brasileiro, então por isso ele também é muito importante, recomendo. Um outro filme que é mais classicão ainda, que é de 1973, estamos voltando aqui no tempo, que é Papillon. O filme é estrelado pelo Steve McQueen e o Dustin Hoffman. E a história desse filme é inspirada em fatos, isso realmente aconteceu. O cara chamado Henri Charrière, não sei falar francês, ele escreveu um livro autobiográfico contando essa história que inspirou o filme. Ele era um ex-militar francês que era golpista e foi condenado por um assassinato que ele diz que não cometeu. Tem teorias que dizem que essa história não é realmente desse cara, que ele roubou essa história de algum outro preso que ele ouviu na prisão e aí ele fingiu que era dele. Inclusive, esse cara acompanhou as filmagens do filme, mas infelizmente ele não viu a sua conclusão, porque ele morreu de câncer em 73, um pouquinho antes do filme ser finalizado. E o Henry quer mesmo escapar da prisão, então ele se junta a um outro cara chamado Louis Dega, e aí os dois vão planejando esse plano para poder sair dali. E quanto mais eles tentam escapar, pior vai ficando a situação deles, porque eles vão sendo pegos e tal. Não quero dar muito spoiler, mas inclusive já fizeram uma refilmagem desse filme com 2 atores que estão super em alta, que são o Charlie Hunnam e o Rami Malek. A nova adaptação é de 2017 e eu gosto dos 2 filmes. Eu acho que cada um tem o seu valor, então se você quiser, assista aos 2. E é óbvio que eu não podia deixar de falar de Alcatraz, Fuga Impossível, que tem o Clint Eastwood. O filme é de 79 e é um clássico também desse tema. O filme também é adaptação de um livro que também conta uma história real de fuga de presídio. Você acha que Prison Break é inovador? Não, porque aí, ó, o povo tava fugindo de prisão muito antes. E era mais fácil, né, antigamente. O protagonista do filme é óbvio que é o Clint Eastwood. Inclusive, se você nunca assistiu nenhum filme que o Clint Eastwood é ator desses das antigas, assim, recomendo muito que esse seja o seu primeiro, porque eu amo esse filme. O Eastwood interpreta o Frank Morris, que é um cara que foi condenado e ele já fugiu de várias prisões, até ele chegar em Alcatraz, que dizem que lá é impossível de fugir, mas vocês vão ver que não é tanto. A prisão de Alcatraz ficava na Baía de São Francisco e ela era considerada a prisão, assim, que era impossível de fugir, não só por questões de segurança ali internas da prisão, mas porque ao redor da prisão tinha o quê? Tinha por onde fugir? Não tinha, porque ao redor dela tinha água, tinha o mar, então complicava muito para fugir de lá. Inclusive, essa prisão foi uma das inspirações da J.K. Rowling para criar a prisão de Azkaban. E, gente, se você vê o plano dele é assim, super simples, não tem nada demais. Eles querem cavar um buraco, só que eles criam um boneco de papel machê, eles fazem um do it yourself da cara deles e
colam uns cabelos que eles roubam do salão de beleza lá do barbeiro, da prisão, colam uns cabelos, faz até cílios no boneco de papel machê, pro agente carcerário achar que eles estão lá dormindo, quando eles estão, ó, dando no pé, entendeu? Então, se você olha hoje, parece até meio idiota, se fala assim, gente, como que o pessoal caiu nisso? Mas, gente, isso aconteceu real. O filme foi rodado dentro da real prisão de Alcatraz, inclusive o pessoal da produção teve que reformar vários pedaços da prisão, e hoje a prisão lá em Alcatraz está aberta para visitação, mas muita gente conhece mais Alcatraz por causa desse filme e fica querendo saber onde é a cela do Clint Eastwood, que na verdade nunca esteve lá, na verdade ele esteve para gravar, mas nunca esteve preso lá. Esses são os 5 filmes de ficção da lista, mas eu queria colocar um bônus aqui, que pra mim é um filme, assim, incrível, que é o 13ª Emenda, que também tá disponível na Netflix, que foi dirigido pela Ava DuVernay. E esse filme foi indicado ao Oscar em 2017 como melhor documentário. O que é a 13ª Emenda dos Estados Unidos? Essa emenda diz que é proibido a escravidão, com uma pequena exceção de prisioneiros, porque inclusive isso é um tema frequente nesses filmes de presídio, que geralmente eles colocam os presos para trabalhar, só que eles trabalham ganhando coisa assim de 10 centavos, né? Um valor assim muito baixo, e muita gente critica isso no sistema penitenciário ou carcerário, porque é basicamente uma nova forma de escravidão, só que agora de pessoas que foram presas. E esse filme também fala muito de como a escravidão tem relação com a maioria das pessoas que estão presas hoje nos Estados Unidos são negras. E isso acontece principalmente porque, inclusive no Brasil também aconteceu isso, né? Ah, acabou a escravidão, beleza. E aí larga todo mundo, ninguém tem emprego, ninguém tem o que fazer, ninguém tem como comer, ninguém tem como fazer nada, e não teve um sistema de reabilitação, né? Um sistema de ajuda para essas pessoas. E aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né? Então esse filme se reflete muito aqui no nosso país, por isso também que é interessante a gente assistir. O filme vai mostrando como o sistema, beleza, libertou, né? Não tem mais escravidão, mas o sistema faz com que essas pessoas sejam escravizadas de outra forma, o sistema faz com que essas pessoas sejam presas por coisas muito mais idiotas que pessoas brancas não estavam sendo presas. Então o filme mostra isso de uma forma assim muito brutal e é essencial. Eu acho que todo mundo precisa ver esse filme. O filme tá disponível na Netflix, então recomendo muito. Espero que vocês tenham gostado dessa lista, que apesar de ter essa coisa de entretenimento, também tem uma questão muito social importante pra gente pensar nesse sistema carcerário ou penitenciário, né, de penitência sobre essas pessoas. Então recomendo muito que vocês vejam esses filmes e coloquem aí nos comentários algum outro filme que você gosta sobre esse tema pra dar a dica aí pra todo mundo pra gente assistir. Um beijo!